E rapaziada, só na boa, vou tirar isso aqui pra não ficar feio. Vamos bater um papo aqui, galera, sobre dor. Eu tenho escutado muito nas redes sociais, de colegas e tal, que sentir dor não é normal. Que se você tá sentindo dor tem alguma coisa errada. Eu não concordo muito com isso. Bom, eu vou explicar por quê. Quantas pessoas você conhece que nunca sentiram dor na vida? Eu não conheço nenhuma. Todas as pessoas que eu conheci, se eu perguntar para elas, você sabe o que é dor? Ela sabe o que é dor, porque ela já experimentou isso em algum momento da vida dela, tá bom? Seja quando criança, depois de adulto, enfim, em algum momento ela experimentou. Isso porque é impossível você viver sem sentir dor. Tem uma doença rara, uma alteração genética, que você perde a capacidade de sentir dor. As pessoas que têm essa doença não vivem muito, tá? Porque a dor, ela é importantíssima para a nossa sobrevivência e principalmente ela é inerente à vida do ser humano e de qualquer outro ser vivo, qualquer outro animal. Dor é normal, ponto. Ah, Andrei, mas é horrível sentir dor, eu não gosto de sentir dor, se eu tô com dor tem alguma coisa errada. Beleza, primeiro você precisa entender que sentir dor é normal e que você não vai viver uma vida inteira sem sentir dor em algum momento, pelo menos. Beleza? Ponto. Existem basicamente 3 tipos de dor que dá pra sentir, certo? A dor clássica, que vocês conhecem, que é a dor relacionada a um machucado, a uma lesão, a uma inflamação, né? Então, o que acontece? Basicamente, quando você machuca, o seu corpo entende que precisa recuperar aquilo ali que está machucado, ele gera um processo inflamatório. Basicamente, é uma sopa química no local de onde está machucado, que deixa aquele local mais sensível. E estímulos que não eram dolorosos antes passam a ser dolorosos, tá bom? Normalmente isso vem com um aumento da vermelhidão, inchaço, aumento da temperatura local, tá bom? O que a gente chama de sinais flogísticos ou simplesmente inflamação. Beleza, isso aí você já sabe, eu tenho certeza, né? Mas ninguém fala sobre o quanto tempo uma lesão precisa para cicatrizar, assim, nosso corpo ele tem essa capacidade, se você fizer um corte na mão aqui, em alguns dias, algumas semanas no máximo, ele vai estar fechado, né? Então, a capacidade de se autocurar, ela é perene, né? Durante sua vida inteira ela existe. E a informação principal aqui é assim, nenhuma lesão, então, presta atenção nisso que eu vou te falar, nenhuma lesão demora mais que 6 meses para cicatrizar, tá bom? Então toda lesão ela deve se curar nesse período. Então, teoricamente era para que a dor também cessasse após a cura da lesão, tá? Mas não é o que a gente enxerga em alguns pacientes. Isso porque existem outros tipos de dor que eu vou explicar agora. Existe um segundo tipo de dor que é basicamente a mesma coisa desse primeiro, é uma lesão, só que ela só acontece, a gente só chama ela, né, só diz esse nome, que é dor neuropática, quando você tem uma lesão no tecido neural, que são ou os nervos do seu corpo, ou o seu cérebro, ou a sua medula espinhal. Se você tiver alguma lesão, por exemplo, você tem um tumor na coluna, um câncer na coluna, ele está apertando os seus nervos ali que vão para a perna, né? É provável que você sinta uma dor neuropática. Por que ela é diferente, né? Porque ela tem uma característica diferente. Ela não é muito localizada, ela é um traço, né? Ela é como se fosse, ela tem um caminho, ela é irradiada. Então tem gente que tem uma compressão na coluna e vai sentir a dor até o pé, porque o nervo sai da coluna e vai até o pé, então você vai sentir por todo o trajeto do nervo. Às vezes tem formigamento, perda de sensibilidade, choque elétrico, um tipo de dor diferente, entendeu? Uma dor bem profunda. Então tem essa classificação de dor neuropática, beleza? A maioria das dores neuropáticas também se curam dentro de 6 meses. Porém, existem algumas situações, por exemplo, um câncer, como eu falei para vocês, que precisam de tratamentos específicos para que ela se cure, certo? E existe um terceiro tipo de dor, que ela é muito comum em pessoas que foram amputadas. Então, por exemplo, o cara amputou a mão lá, porque de algum motivo, ou sei lá, tem diabetes, amputou o pé, e ele não tem mais o pé, mas ele ainda sente dor naquele segmento, naquele membro, né? O que a gente chama de dor fantasma, o nome mais técnico é dor nociplástica. Então por que o cara não tem mais pé e sente dor naquele local?
Isso acontece porque a representação do pé dele aqui no cérebro ainda existe, certo? E aí às vezes você, por algumas situações, você acaba desenvolvendo ali uma rede de ativação neuronal que ativa aquela parte lá que se refere ao membro que ele não tem mais e ele sente, tá bom? Você vai ver isso em pacientes amputados, em pacientes que têm lesão na medula, que não sentem nada para baixo, mas de vez em quando o cara fala, ai, doeu aqui meu pé, doeu aqui minha panturrilha, do nada. Aí ele não sente nada, não tem mais sensibilidade lá, mas ele tem ainda a representação aqui, tá bom? Então toda a nossa sensação, nossa sensibilidade lá só acontece aqui, ó, na nossa cachola, tá? Então quando você tem esse tipo de dor nociplástica, ela está relacionada a essa representação. Agora vamos falar um pouquinho sobre a dor mais comum, tá? Que é a dor nociceptiva, aquela relacionada à lesão. Por que que depois de eu já lesionei aqui há mais de 6 meses e a dor ainda continua, ainda sinto a dor, né? Então, por 2 motivos. Primeiro, você não deixou ela cicatrizar, isso acontece, tá bom? Então, acontece muito com atleta ou pessoas que são muito ativas. Então, o cara machucou, caiu, ralou, sei lá, e ele fica dando pancada lá o tempo inteiro. Ele e assim, eu não tô dizendo que ele teria que parar de fazer o que ele faz, não, mas ele teria que tirar o pé um pouquinho, entendeu? Para criar um ambiente que seja ali suficiente, que seja adequado para a cicatrização daquela lesão. Às vezes ele não faz isso e o negócio vai, porque ele vai relesionando, né? Não é mais uma lesão que está há 6 meses, é uma lesão todo dia ele faz uma nova. E aí ela vai se perdurando. Então tem esse motivo. E tem um outro motivo que é assim, às vezes você até para de fazer e tal, você dá uma segurada, mas ela continua doendo. É porque você transformou essa dor em dor nociplástica, tá bom? E agora, nesses casos, não tem mais nada a ver com a lesão em si, tá bom? A lesão já foi embora, cicatrizou. A sua dor agora ela está relacionada a um processo neural, que está relacionado a várias coisas, inclusive a sua aprendizagem, você aprendeu a sentir dor. Isso daí acaba fazendo você continuar sentindo, igual o cara lá que perdeu o pé e ainda sente dor no pé, tá bom? Então, em todos esses casos, em qualquer tipo de dor, o profissional que vai trabalhar juntamente com o médico para te ajudar é o fisioterapeuta, tá? Em alguns casos, por exemplo, tem uma doença muito comum que gera dor no corpo inteiro, dor intensa, que é a fibromialgia, que embora o paciente sinta dor, ele não tem absolutamente nenhum tipo de lesão, não tem nenhum tipo de machucado, você não consegue ver nada, tá? Você pode fazer cirurgia, abrir, você não vai achar lesão, porque é uma dor nociplástica, uma dor que tem origem aqui, tá bom? E tem vários aspectos relacionados que você precisa avaliar para tratar um paciente desse. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente catastrofiza demais a dor, tá? Então quando você se lesiona, tá? E você acha que aquilo ali é o fim do mundo, acha que aquela lesão vai acabar com a sua vida e que nunca vai melhorar e tal, essa catastrofização, ela acaba gerando um ambiente propício para a proliferação da dor nociplástica, tá? E aí o que a gente chama, ela se transforma numa dor crônica e é muito difícil de tratar, beleza? Então, fiquem tranquilos, se você se lesionou, se você se machucou, se você está sentindo uma dor no momento, a maior probabilidade é que essa dor passe, tá bom? E o que você só precisa se manter ativo dentro das suas capacidades até que isso aconteça. Para isso, procure um profissional, um fisioterapeuta que vai conseguir te encaminhar aí, beleza? Abraço!